Supreme Magos Volume 2. Capítulo 52. Um começo ruim é a outra metade. Ainda havia algum tempo antes do início do ano acadêmico. Leach passou a maior parte dele lendo os livros do diretor e planejando seu futuro. Segundo os registros escolares, a maioria dos estudantes alcançaria apenas uma especialização. Bons e grandes magos alcançariam 2, enquanto atingir 3 ou mais era o sinal de um verdadeiro gênio do Purímata. Não bastava participar dos cursos para ser considerado um especialista. Também se deve possuir um talento considerável na área. E, como a maioria das coisas na vida, o gênio não pode ser avaliado apenas com números. Krishna Manohar, o deus residente da cura, tinha apenas 2 especializações. Simplesmente porque ele não tinha interesse em outros tópicos. Seu segundo foi como mago de batalha. E mesmo em sua biografia foi mencionado apenas uma vez, por uma questão de completude. No entanto, Nana, tendo apenas uma especialização, sentiu-se errada em tantos níveis, que Leach decidiu fazer uma pausa nos estudos para perguntar a ela por quê. Naqueles dias, o uniforme de Griffon branco era a única roupa que ele usava. Não por ganhos, mas por praticidade. Era capaz de se autolimpar, livrar-se de qualquer sujeira ou suor e oferecer algum grau de proteção contra ataques físicos e mágicos. Isso lhe permitia ficar mais relaxado durante o dia e na caça. Era como usar uma armadura completa, mas leve como seda. Poderia suportar o golpe da garra de um urso sem rasgar. Mas Leach ainda sentiria o impacto contundente. Ele havia feito muitas experiências para testar sua confiabilidade e limites. Curiosamente, a proteção também foi estendida à cabeça e às mãos, apesar de ter sido descoberta. A túnica, no entanto, ainda estava guardada na dimensão do bolso de solos. Usá-lo fortaleceria o efeito protetor, mas era muito longo e pouco prático de usar. Seria pego em árvores, arbustos, tudo. Sem mencionar que ser furtivo enquanto usava um roupão de banho enorme era quase impossível. Eu disse isso na Terra e vou repeti-lo agora. O senso de moda dos magos é péssimo. Capas e roupas são idiotas de usar. Elas tornam você fácil de agarrar e bater como um tapete. Leach poderia ter voado, mas ele preferia caminhar. Aqueles foram seus últimos momentos de verdadeira liberdade, e ele queria apreciá-los ao máximo. No escritório da casa de Nana, todo mundo o elogiava e parabenizava, dando à curadora tempo para falar com seu ex-aprendiz. Desculpe desapontá-lo, jovem espírito. Desde que Leach salvou a família do Conde Lark anos atrás, ela o promoveu de diabinho para espírito. Mas eu só tenho uma especialização. Ela piscou descaradamente, apesar de estarem sozinhos em seus aposentos particulares. Aqui está um conselho não solicitado. A vida é imprevisível. E muitas coisas que você precisa para sobreviver não estão escritas em nenhum livro. Ela piscou novamente. Você precisa apoiá-los por experiência. Eu entendo. Desculpe por ter perdido seu tempo. Leach piscou de volta. Não se desculpe, querido. É sempre um prazer vê-lo. E nem pense em sair sem se despedir. Ou quando eu morrer, assombrarei você como um fantasma. Por favor, se é verdade que as ervas daninhas nunca desaparecem, provavelmente você sobreviverá a todos nós. Leach comprou alguns doces frescos e pão branco antes de voltar para casa. Não consigo decidir se a ideia de especializações ocultas é mais interessante ou perturbadora. Gostaria de saber se o segundo talento de Nana é a verdadeira razão de sua queda. Talvez ela fosse uma assassina mágica que falhou em uma missão importante ou foi enquadrada. De qualquer maneira, para evitar repetir seus erros, devo seguir o plano.
obter minhas especializações e apoio o máximo que puder. E para obtê-los, ser um curandeiro é a melhor isca. A marquesa me provou que, por mais ricos e poderosos, eles ainda têm medo da morte. Também ser um grande curandeiro traz mais clientes do que inveja. Se eles o veem como um ativo, os que estão no poder não se sentem ameaçados por sua existência. Os últimos meses de Leet foram pacíficos. O conde Lark realizou uma pequena festa particular de despedida, com a presença da família de Leet e Lark, Nana e Celia. Hylia, a primeira cozinheira, ainda acreditava em Tim Ross. Então, se esforçou ao máximo para a ocasião. Ela até o chamou de jovem mestre algumas vezes, embaraçando tanto Leet quanto o conde. Eles não sabiam se riam ou choravam, os rumores morrem de verdade. A única nota azeda foi a presença de Stanton, o futuro marido de Hannah. Leet ainda tinha dificuldade em deixar sua irmã ir. Então, quando ele apertou a mão do homem, ele lembrou duas verdades. Lembre-se, quando você se casa com uma mulher, você se casa com toda a família dela. Leet disse em voz alta, provocando risos e alegria nos participantes. E eu sei onde você mora. Ele o ameaçou, sussurrando no ouvido de Stanton quando eles estavam se abraçando. A marquesa também fora convidada, embora apenas por polidez, mas não podia intervir, e por um bom motivo. Sua família foi atacada mais uma vez, e ela estava com as mãos cheias tentando identificar o instigador. No primeiro dia de aula, Leet saiu de casa antes do amanhecer. Infelizmente, todos os seus pertences cabiam em um baú menor que uma poltrona, que seu pai Haas havia feito à mão para a ocasião. Apesar das circunstâncias felizes, seus pais choraram como se estivesse prestes a entrar em guerra. Oh, Leet, prometa-me escrever todos os dias, soluçou Helena, sua mãe, enquanto o abraçava forte o suficiente para espremer o ar de seus pulmões. Mãe, nós temos o amuleto de comunicação, lembra? Você realmente quer esperar a entrega da correspondência? Claro que não, seu bobo. Ligue para nós assim que tiver um minuto de sobra. Ela disse jogando-o nos braços do pai. Lembre-se, pequeno, não importa o quão longe você esteja, sempre terá uma família e uma casa aqui. As bochechas de Haas estavam manchadas de lágrimas, sua voz quebrada. Longe? Pai, entre o voo e o Passos de Dobra, estou a apenas 1 hora de distância de casa. Volto no final do primeiro trimestre, a tempo do Festival da Primavera. Leet ficou comovido e confuso com os sentimentos deles. De volta à terra, quando ele e Carl deixaram sua casa, sua mãe mandou trocar as fechaduras da porta. As despedidas de suas irmãs foram muito mais alegres. Os dois estavam seguindo em frente com suas vidas. E estavam felizes porque o irmão mais novo também era capaz de perseguir seus sonhos. Trion não estava em lugar algum. O relacionamento deles nunca havia se consertado. E quanto mais poder e autoridade Leet ganhasse, mais Trion se sentia um estranho para sua própria família. Ele saiu de casa assim que completou 16 anos, anunciando sua decisão de prestar serviço militar voluntário e se casar fora da família, deixando Tista herdar a fazenda e a casa. Leet saiu de casa, fazendo o Baal voar ao lado dele. Somente quando estava longe o suficiente, ele guardou-o dentro da dimensão do bolso. Ele o retirou antes de se aproximar do ramo da Associação dos Magos mais próximo, mantendo-o flutuando enquanto caminhava pelo Passos de Dobra até a academia. Um atendente o acompanhou até seu quarto pessoal, na ala do 4º ano do castelo. Para evitar trotes, a cada ano havia uma ala separada para suas aulas, alojamentos e até a cantina. Alunos de anos diferentes não tinham espaços em comum.
Depois de imprimir a sala com sua mana, tornando-se seu mestre, Lit deixou seu baú e dispensou o atendente. Ele tinha um mapa do castelo copiado e armazenado em Soluspedia, portanto, não precisando de ajuda para chegar à sua sala de aula. Independentemente das especializações escolhidas, os alunos do 4º ano tiveram algumas aulas que todos tiveram que assistir. A teoria da magia de combate foi um desses cursos obrigatórios. Neromiras, a, demora, ma, o combelele. E lá, obrigatórios. Lit foi um dos primeiros a chegar. A sala estava quase vazia, exceto por alguns alunos que já haviam ocupado as mesas na última fila. A sala de aula lembrava uma sala de aula de uma faculdade, com piso inclinado e as mesas dispostas em uma forma semicircular. À primeira vista, parecia ter uma capacidade de pelo menos 200 estudantes. Em qualquer outra circunstância, Lit teria admirado a iluminação perfeita da sala, a magnificência do piso de mármore, o artesanato refinado das mesas. Cada um deles foi feito com os melhores materiais disponíveis, fazendo uma comparação impiedosa com sua antiga faculdade. Naquele momento, porém, seus olhos estavam apenas notando como todos os presentes suspiraram de alívio ao vê-lo, a julgar pelo seu posicionamento e nervosismo. Eles estavam claramente tentando ficar quietos e passar despercebidos. Lit tinha andado o suficiente no lugar deles para saber o que isso significava, e quão fútil era o esforço deles. Pobres rapazes, você ainda não aprendeu que não pode evitar problemas quando é o problema procurando por você. Assim como no ensino médio, as presas chegam cedo para evitar o contato, enquanto os predadores se divertem. Ele escolheu um assento na fila do meio, não muito perto, mas não muito longe. Ele ainda seria capaz de ver claramente o professor e ler o que parecia ser um quadro negro. Suspiro, eu adoraria sentar na primeira fila, mas aposto que é o ponto de encontro das crianças legais. É melhor evitar discussões inúteis e ficar na zona segura. Se alguém vier me incomodar, seria de propósito. Lit pegou o caderno e o tinteiro para se preparar para a lição, esperando que as coisas corressem bem. Segundo Nana, a hierarquia de classe real seria estabelecida desde o primeiro dia. Ele e Solos permaneceram alertas o tempo todo, enquanto a sala de aula estava ficando cheia de pessoas. Alguns zombaram de olhá-lo, outros balançaram a cabeça com uma expressão triste, considerando-o burro ou ingênuo demais para conhecer seu lugar. É muito interessante, disse Solos, o pior núcleo de mana que eu detectei é o verde brilhante. Todo o resto são tons diferentes de ciano ou azul profundo. Não é uma surpresa que muitos dos protegidos de Lark tenham falhado na admissão. Sim, pequena, não só eu não sou a mana principal em termos de mana, como também não posso usar mágica fora da falsa. Olhos no prêmio. Solos, este é Esparta. Com base nos olhares que recebi, a situação pode ser pior do que eu esperava. Quando restavam apenas 15 minutos antes do início programado da aula, 3 meninas entraram como se fossem donas do lugar. Lit lançou um rápido olhar nas fileiras de trás e, a julgar pelo encolhimento atrás das mesas, a rainha estava na casa. Depois de sacudir a manga direita da túnica, ele se preparou para o impacto. Eles estavam conversando entre si, olhando em volta da classe como lobos famintos em um açougue. Ele podia ouvir a pessoa certa, uma garota ruiva, dizer: "Vamos dar as boas-vindas aos novos caras." Eles subiram a escada até estarem em frente à mesa de Lit. "Ei, baixinha, o que você está fazendo tão perto da minha mesa? Seu cheiro imundo de camponês me deixa enjoada. Corra até a última fila junto com o resto do lixo."
disse a garota ruiva, que era apenas 5 centímetros mais alta que ele, enquanto seus dois companheiros riam e zombavam assustadoramente. Que porra é essa? Lit pensou. Isso parece fora da fábula de Aesop, o lobo e o cordeiro. Aposto que mesmo se eu já estivesse sentado na última fila, ela iria me incomodar por não respeitar meus anciões ou algo assim. Ela está procurando uma briga. Não importa o que eu faça. Solos, vamos ao plano de contingência do pior cenário. Sinto muito, Lit respondeu com seu tom mais inocente. De acordo com as regras do Grifão Branco, tenho o direito de me sentar onde quiser. Você não tem autoridade para me ordenar. Por favor, me deixe em paz e todos podemos esquecer esse incidente. Lit ficou realmente decepcionado interiormente. Pelo menos na Terra. As meninas mais eram gostosas. Essas 3 eram apenas fofas, com curvas médias e o carisma de um gambá podre. Seu tolo insolente. Ela rosnou para ele. Você não sabe quem eu sou? Eu. Nesse momento, Lit ativou seu feitiço zumbido nos 2 ouvidos, impedindo-se de ouvir a carga de besteira que a garota estava vomitando. Ele conhecia seu temperamento o suficiente para saber que, caso contrário, provavelmente teria perdido a calma, especialmente se ela mencionasse sua família. Apaixonar-se por suas provocações significaria dar a eles e aos outros uma desculpa para assediá-lo. Ei, Solos, eu não consigo ler os lábios, mas acho que ela está se fazendo parecer alta e poderosa, exibindo seu status de família. Tudo isso menosprezando a mim e a minha aparência física. Quão perto eu cheguei? Muito perto. Pelo meu Criador, essa garota realmente tem jeito com as palavras. Se eu tivesse um corpo, eu já daria um chute nela. As coisas que ela está dizendo sobre você. Ela é a pior. Sem mencionar aquelas 2 arpias, juntando-se a ela na hora certa. Por favor, não me dê mais detalhes. Eu já estou indignado. Não adicione mais combustível ao fogo. É hora de colocar a palavra do diretor à prova. Não vou tolerar mais essa merda. Antes que ele pudesse completar o pensamento, Solos o interrompeu e os feitiços. Essa é a sua sugestão. Lit mal chegou a tempo de ouvir. Você está me ouvindo? Ai. Pelo amor de deuses, não, querida. Sua voz é tão estridente que me faria arrancar meus ouvidos. Se eu tivesse que realmente ouvir todas as suas queixas e reclamações. As 3 garotas foram silenciadas por choque. Amor? Alguém na sala de aula ecoou. É apenas uma figura de linguagem, é claro. Lit respondeu como tinha sido o líder do bando falando. Você não é cego. Tenho certeza de que, apesar do seu ego inflado demais, você sabe profundamente dentro de seu coração podre que é quase tão feio por fora quanto por dentro. Nós temos nobres até na minha aldeia de remanso, mas você ganha o prêmio por aquele com maior nariz e as maiores sardas no nariz. E isso eu tenho que dar a você. Lit tinha apenas uma maneira de sair dessa situação. O mínimo que ele podia fazer era soltar do peito toda a raiva reprimida. Como você se atreve? O rosto da menina ficou roxo, seus olhos estavam saltando de raiva e transbordando de mana. Olha, garota, a lição está prestes a começar e eu já estou entediada. Talvez você esteja acostumada a assustar as pessoas com sua careta feia e voz irritante. Mas eu enfrentei muito pior na minha vida. Agora vá, antes de denunciá-lo por assédio. Esta não é a sua casa. É uma das 6 grandes academias. Tem regras. Já que eles pretendiam machucá-lo de qualquer maneira, ele daria a eles toda a corda que eles queriam, esperando que eles acabassem se enforcando com ela. A garota riu com vontade. Regras? Eu não dou a mínima para as regras. Eu poderia te matar aqui
e agora e fugir daqui em menos de 1 hora. Você acha que algum desses covardes se atreveria a dizer uma palavra? Que alguém de uma família nobre ou mágica gastaria um só fôlego para um camponês imundo? Pessoas como você nem deveriam estar aqui. Seu tipo não faz nada além de manchar esse lugar e arruinar o bom nome da magia. Lich levantou-se indignado, pronto para a grande final. Como você se atreve? Falei com o diretor quando me matriculei, ele disse. A garota à esquerda o interrompeu. Quem? Aquele perdedor? Meu pai diz que ele é tão jovem que provavelmente ainda se molha à noite. Ele é apenas um homem de palha, como todos os diretores. Adicionado o da direita. Ele é apenas um fantoche nas mãos das grandes famílias. Você está sozinho aqui, merda do país. O líder do bando recuperou a confiança. Os braços cruzados na frente do peito. Um sorriso presunçoso indo de orelha a orelha. Agora tire seus imundos da cadeira. Ajoelhe-se e lamba meus sapatos. Se você fizer isso, prometo não bater em você com muita força. Seus punhos estavam agora em chamas. Suas bocas e mãos se moviam em uníssono, cada qual lançando um feitiço diferente. Lich apenas tirou a mão direita da manga longa da túnica, revelando uma pequena esfera preta. A magia estava correndo suavemente e pulsando dentro dela. Ele colocou na frente do rosto horrorizado dela. Os sorrisos e feitiços desapareceram. Toda a classe ficou em silêncio. Mais uma vez, agora com sentimento.